Olá, seja bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho, né, que é de um pesquisador independente, que a ideia desse trabalho, dessa revisão narrativa, é tentar integrar uma visão, vamos dizer assim, ampla qual seria uma questão de base, subjacente, um causador, um mecanismo da obesidade. Ou seja, porque quando a gente vai à obesidade, a gente vê que tem questões sobre adipogênese, questões sobre apetite, questões sobre resistência à insulina, resistência à leptina, etc. Então aqui, esse pesquisador ele tenta colocar algo como um pano de fundo que sustenta tudo isso, né? Um assoalho no qual tudo isso está ancorado como um possível fator causal de tudo isso, um fator envolvido em todos esses fenômenos que a gente geralmente vê em trabalhos diferentes. Então, por isso que ele vê, né, rumo a uma teoria compreensiva, rumo a uma teoria abrangente da obesidade e da dieta saudável, né? Papel causal do estresse oxidativo no vício alimentar, né, o vício à comida e obesidade. Então, como todo trabalho, ele fala, né, que a obesidade está crescendo, aquela coisa toda, mas é interessante que ele fala que lá para o ano de 2048, nos Estados Unidos, 100% das pessoas, teoricamente, estarão sendo classificadas como obesas ou com sobrepeso, né? Aí ele começa a falar do estresse oxidativo, então ele fala que tanto os radicais de oxigênio quanto os radicais de nitrogênio são moléculas sinalizadoras, né? Então, e aí ele começa a falar do estresse oxidativo. Então, uma coisa interessante para a gente entender aí o resumo é que o problema não é o radical livre em si, o problema é o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É a diferença entre produção e eliminação de radicais livres. Então, se eu produzo radical livre e elimino em igual monta, em igual quantidade, em igual é, ritmo, não tem problema. O radical livre estaria fazendo essas funções de sinalizadores e não teria consequência. O problema é, como ele fala, quando você tem uma disfunção mitocondrial, uma superprodução dessas espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, ou uma disfunção do sistema antioxidante, você acaba tendo o estresse oxidativo, que é uma produção muito maior que a eliminação. Tá? E aí ele vai falar que um dos problemas do estresse oxidativo é o dano celular, dano DNA. E ele fala que existem várias ligações, né, várias evidências ligando fortemente, fazendo uma forte associação entre o estresse oxidativo e o estresse oxidativo e a redução das defesas antioxidantes na obesidade. Ou seja, na obesidade você tem uma forte ação de ver o estresse oxidativo ali e diminuição do sistema antioxidante. Ele começa a falar, né? Então, por exemplo, ele começa a falar que a obesidade, que o estresse oxidativo está em vários fatores relacionados à obesidade. Da adipogênese, resistência à leptina, inflamação crônica, desordem do sono, disbiose, resistência à leptina, resistência à insulina, adipocinas e genes relacionados à obesidade. Aí, durante o trabalho, ele vai falando sobre isso, né? Então, por exemplo, radicais livres controlam a diferenciação dos adipócitos, só que quando isso está demais, né, vai causar uma diferenciação exacerbada, e que tem estudos usando, por exemplo, o resveratrol, né, que é um antioxidante, isso diminui a adipogênese, a obesidade, resveratrol. E aí ele começa a falar de outras coisas, né? Então, por exemplo, na questão do apetite, que os radicais livres, eles vão comprometendo os neurotransmissores, por exemplo, as vias da anorexia, por exemplo, o PONC, e tem também as vias os orexígenos, né, ou orexigênicos, que seria, por exemplo, o AGUT e o neuropeptídeo Y. Então, em condições normais, você tem lá os dois, né, o PONC, pró-ópio melanocortina, e o AGUT e o neuropeptídeo Y sinalizando ali fome e saciedade. Então, que os radicais livres são importantes, por exemplo, quando a leptina vai fazer essa sinalização. Só que os radicais livres exageram, né? Então, a leptina, por exemplo, tem um efeito antioxidante, ela ativa esses da fome, diminui da saciedade, a leptina faz o contrário. Mas quando você tem um efeito dos radicais livres, isso acaba sendo quebrado, né? E aí ele fala, por exemplo, os neurônios do PONC, que são aqueles ligados à anorexia, ou seja, falta de ingestão, eles são muito sensíveis a radicais livres, e que isso pode ser um dos fatores, né?
quando tem inflamação, atividade de radicais livres, porque o indivíduo, por exemplo, passa a ter uma hiperdigestão, ou seja, descontrola, descompassa, né? Esses que fazem anorexia e esses que fazem ingestão. Aí ele fala dos efeitos da insulina, né? O efeito da adipogênese da insulina também depende de radicais livres. Por outro lado, a hiperinsulinemia está ligada a estresse oxidativo, e o estresse oxidativo causa hiperinsulinemia. E usa em alguns experimentos de antioxidantes, ao diminuir o estresse oxidativo, diminui a hiperinsulinemia. A resistência à leptina também está ligada ao estresse oxidativo, e o estresse oxidativo, já tem prova, causa hiperlipidemia. Então, quer dizer, a hiperlipidemia, a resistência à leptina, está associada ao estresse oxidativo, e o estresse oxidativo, em termos mecanísticos, né, ele causa essa resistência à leptina, né? A grelina também, como eu estava falando, né, ela é afetada a função dela em função disso. Então, o que mais que ele fala? O sono, uma coisa bem interessante, olha que legal que ele fala, isso também não conhecia. Ele fala que provavelmente os radicais livres estão ligados, estão associados ao controle do sono, né? Então, pode acontecer que durante o sono você tem lá radicais livres, aí você dorme e funciona como um sistema antioxidante. Então, vai evitando que o sono adequado vai evitando que o corpo e o cérebro sejam danificados. Por outro lado, quando você começa a ter estresse oxidativo, seja por fator de estresse psicológico, por dieta, por falta de exercício, por N fatores, né? Por doenças. Isso aí, por exemplo, a própria obesidade está ligada à apneia do sono, né? Padrão perturbado de sono. Então, quando você tem isso, esse sono alterado, você não tem como compensar o efeito dos radicais livres. Então, começa a ter um estresse oxidativo que perturba o sono e você não tem um sono reparador desse estresse oxidativo. E aí vai criando um ciclo vicioso. Quer dizer, quanto menos sono, mais estresse oxidativo e aí por aí vai. Tá? O efeito dos hormônios também gastrointestinais, como a colicistoquinina, né, a adiponectina, são afetados pelos radicais livres, eles passam a não funcionar direito. A própria adiponectina, por outro lado, protege contra os radicais livres. Aí ele fala um pouco, por exemplo, de dietas, né? Dietas ricas em gordura rica em carboidrato aumenta os radicais livres, o estresse oxidativo. Uma dieta com uma proporção maior de proteína para carboidrato diminui esses radicais livres. Dieta do Mediterrâneo, né? Diminui o estresse oxidativo. Dieta cetogênica aparentemente diminui agudamente, mas se ela ficar com o tempo, pelo menos em animais, ela pode perder o efeito e causar o estresse oxidativo. E ele fala, por exemplo, de doenças, né? Desordem psiquiátricas, álcool, todas elas, ingestão de sal, síndrome do ovário policístico, deficiência de GH, uso de cigarro, tudo isso é ligado ao aumento do estresse oxidativo, ou seja, né, doença psiquiátrica, fumo, álcool, síndrome do ovário policístico, ingestão de sal, né? E aí ele vai falar do vício, né, em comida. Então, que a regulação hipotalêmica, tanto da parte energética, como o sistema de recompensa, lá, sistema límbico, ínsula, aquela coisa, podem estar comprometidos no estresse oxidativo, tá? O que mais que ele fala? Ele fala também da microbiota, né? Do estresse oxidativo causando problema da microbiota e tal, e ele coloca umas figuras, né? Então aqui ele fala, por exemplo, o papel do estresse oxidativo na obesidade, ciclo vicioso. Então, uma dieta ruim, então, por exemplo, aquela que a gente está falando aí, dieta que eu acabei de falar, dieta rica em carboidratos, rica em gordura, uma dieta ocidental, né? Dieta de cafeteria, gera um estresse oxidativo crônico. Aí você altera o sistema redutor, né, a sinalização dos radicais livres e dos neurotransmissores. E isso vai levar, provavelmente, a uma maior impulsividade, né, e vício, vamos dizer assim, né, ao alimento. E aí você tem o crave, né, esses cravings, esses cravings aí seriam os impulsos, uma vontade muito forte de comer, né, aquela compulsão, talvez seja a palavra. Então, quer dizer, ele fala aí de um círculo vicioso da dieta, causando estresse oxidativo, alteração do mecanismo de redox, que eu falei, o importante é você ter uma variação adequada de produção e eliminação do radical livre, porque o radical livre faça suas funções. Porém, quando você tem esse aumento crônico dos radicais livres, o sistema redutor fica alterado, né? Aí afeta o neurotransmissor, então aí gerando impulsividade, adição e a compulsão. E mais dieta inadequada, vai rolando aí a brincadeira, né? E aí, ele já falando aqui da obesidade, né, atividade física, ciclo vicioso, no sentido seguinte, que
geralmente você tem uma obesidade persistente e um estresse crônico, né? E aí quando você vai fazer atividade física para o obeso, geralmente ele não engaja na obesidade física. Opa, meus 10 minutos. Não engaja na obesidade, não. Ele não engaja na atividade física adequadamente. Aí, por não engajar adequadamente, o que seria o que ele está falando aqui no caso de se engajar adequadamente? Na atividade crônica, né? Então, aí por isso que ele fala aqui, o indivíduo está com estresse oxidativo. Aí ele começa a querer fazer atividade física, mas não dá tempo, por exemplo, dos sistemas antioxidantes dele aumentarem. Então, por exemplo, ele tem um aumento agudo. Porque o certo seria, né, você fazer o exercício, começar a ter um treinamento, ter um aumento do sistema e da defesa antioxidante, né? E aí você teria a volta ao normal. Mas geralmente o que acontece é que o obeso começa a fazer uma atividade física aguda, isso mexe com o sistema oxidativo, mas não dá tempo, de certa forma, de você regular o sistema antioxidante, e aí você acaba tendo o quê? Uma potencialização do efeito negativo, aumento da grelina, diminuição da leptina, né? Aumento, de novo, do apetite, da compulsão, e aí quando você não tem, como está falando aqui, você falha em manter esse regime de atividade física, fortalece o ciclo, né? Porque se você fizesse atividade física e mantivesse essa relação aqui de uma defesa antioxidante, você não teria essa alteração, vamos dizer assim, dos neurotransmissores de uma forma adequada. Então, vamos lá. Você tem uma obesidade e um estresse crônico, tá? Oxidativo. Aí você começa a fazer atividade física. Então, vamos imaginar, está fazendo uma coisa crônica, você regula o sistema antioxidante. Ao regular o sistema antioxidante, você regula a fome para ela ficar certa, aumentando a grelina, e diminui a leptina porque você está com uma resistência à leptina. Tá? Então, se você faz isso, você vai acabar, vamos dizer assim, evitando esse aumento aqui de apetite e compulsão. Porém, você vai acabar falhando em algum momento, né? Você vai acabar falhando e não manter essa atividade física, esse ciclo aqui de compulsão e apetite se restabelece e você tem a obesidade, né? Na verdade, ele faz uma figura meio que você pode lê-la pensando quando a atividade física dá certo, você teria então regulação do sistema antioxidante, seria tudo bom, né? Ou quando esse ciclo falha e você perde essa capacidade. Então, o efeito do exercício agudo seria ruim, porque aumenta o estresse oxidativo, pelo menos temporariamente, e aí você perde todos os benefícios do exercício que estariam ligados, por exemplo, a um controle maior do sistema do estresse oxidativo através do aumento das defesas antioxidantes. E aqui ele faz uma comparação, né, da promoção da obesidade através do radical livre versus a atenuação do radical livre. Então, sobrepeso e obesidade, né, o que estaria? Seria um gerenciamento ineficiente do estresse oxidativo, estaria associado a condições como problemas na tireoide, disfunção da tireoide, síndrome do vale policístico, aquela doença aquela síndrome de Prader-Wills, né, alcoolismo, deficiência de GH, sistema renina-angiotensina, desordens psiquiátricas, está ligado ao estresse crônico, a baixa qualidade de sono, aumento da atividade pró-oxidativa, né, devido ao sedentarismo, fumo, que muitas vezes está associado a essas situações, né, alcoolismo, e aí vai gerar, lógico, né, uma alimentação pró-oxidante de forma excessiva. Ele dá alguns exemplos, né, comida processada, rica em açúcar, sal. E o contrário, né, quando você mantém o peso ideal, você tem um gerenciamento, como eu estava ali no outro, um gerenciamento adequado das condições antioxidantes, né, da relação pró e antioxidante, então um tratamento adequado das condições pró-oxidantes, ou seja, não deixar estabelecer um estresse oxidativo, então uma restrição calórica, né, jejum, então ele está dando outro exemplo aqui de uma outra coisa que pode gerar isso, restrição calórica, uma boa qualidade de sono, atividade física, né, melhorando o sistema antioxidante, atividades de alívio do estresse, né, gerenciamento do estresse, como yoga, né, e uma dieta rica em alimentos antioxidantes. Então, aqui, na verdade, contextos, situações ou condições que pioram a obesidade e sobrepeso, e aqui situações que estão ligadas a um controle adequado do peso. Né. E aqui seria um esqueminha, né, uma dieta rica
em consumo de substâncias antioxidantes em relação a pró-oxidantes, é, cessar o estilo de vida que promove os radicais livres que estariam ali, né, aumentando então atividades do sistema antioxidante, então se destaca aí, claro, que a dieta e o exercício e o gerenciamento adequado, então, dessas condições. E esse seria o peso ideal. Tá? Então, seria aquelas, todas as condições ali, num outro sentido. E aqui, tá, eu deixo aí depois, para vocês, ele faz uma listinha, né, de substâncias, substâncias potentes, antioxidantes, tá? Todo um monte de coisa aqui, né, algumas tem no Brasil, algumas não tem no Brasil, mas tem os nomes científicos aí para dar uma procurada, tem um monte delas. E claro que tem aqui aquelas que são as mais gostosas, né? Mas infelizmente são potentes pró-oxidantes, tá aqui, né? Fast food, batata frita, que delícia, né? Frango frito, peixe frito, donuts, né? Refrigerante rico em frutose, carne vermelha, só coisa boa, mas que faz mal. Né? Então ele coloca como potentes pró-oxidantes e essas coisas aqui também que são gostosas também, não vamos negar, né? Muitas delas são sim potentes e antioxidantes, né? Então aqui um desenho brincando, né? O coitado, o átomo saudável, o radical livre que é oxidá-lo, roubando elétrons porque ele não está completo, está faltando elétrons, e o antioxidante, bonzinho, legal, doando esse elétron para o radical livre, e ao doar o elétron para o radical livre não tira do seu DNA, não tira das suas proteínas, não tira das suas estruturas. Então, gente, é isso. A ideia do trabalho era justamente tentar colocar aí, né, as evidências, algumas sugestões de que o estresse oxidativo é comum a várias condições relacionadas à obesidade, então que talvez seja o estresse oxidativo o agente mediador e causativo, será que existe? Né? O causador é melhor, desses problemas como a obesidade e sobrepeso. Tá ok? Espero que tenha gostado do vídeo aí. Às vezes a gente se enrola um pouco para explicar umas figuras, são umas figuras meio doidas, a gente vê elas, mas depois quando vai olhar, falar, as figuras não fazem muito sentido. Mas é isso. Deixe seu like aí, chame seus coleguinhas para participar aí do canal Falando Francamente. Até uma próxima. Um abraço.